Ora boas pessoal, bem, eu não quis gravar nada a vir de Mafra para cá por uma simples razão, que era para não estar já logo com balelas e tal lá e tal, e que assim, e caçado, e o assento, ranhanhé. E então qual é que é o veredito? Para arranque, Ana Abreu, She's on the Road. O link vai estar aqui em baixo para as redes sociais dela. Fez aqui um trabalhinho espetacular. Nem vos digo, nem vos conto. Claro, ainda está aqui esta rede, mas isto é para sair em breve. E então, o que é que há a dizer assim à cabeça? À cabeça há a dizer que, para já, na boa, 10-0, o que era? 10-0. Há um simples movimento, por exemplo, há um movimento extremamente simples, que é quando a gente acelera e encostamos para trás. Posso-vos dizer que cada vez que encostava atrás me sacrava o cóccix. Aliás, eu pedi à Ana para ter especial atenção aqui à zona da curva, na zona da curvatura do banco, para o lugar do pendura, que é onde encosta. Aliás, é o fundo é onde temos na coluna vertebral, é onde temos a vértebra sagrada. E então, que só neste movimento assim, eu posso vos dizer já à cabeça que isto está uma maravilha. Pá, ponderei JN Seats. JN Seats tinha 2 senão. Ponderei autostofos da buraca. Para mim tinha 1 senão. Ponderei outras casas, mas preferi dar primazia a quem sabe do assunto e com quem eu nunca trabalhei, ou seja, apostei no desconhecido e para ver se efetivamente valeria a pena. Posso-vos dizer já à cabeça, top, super, hiper aprovado. Porque quando nós fazemos muitos quilómetros, pá, até aos 400 km ia na boa. Até aos 400 km ia na boa, isto é, mais ou menos. Quando eu fui à terra, a última vez que eu fui à aldeia, à minha aldeia, já para baixo, aliás, quando fui para cima comprei logo uns calções de ciclismo. 2 pares. Não fosse o diabo de selas. E vim para baixo com os calções de ciclismo vestidos. Porque agora andei umas cuecas na moda que é a bela da cueca para o motociclista. A cueca para o motociclista é um calção de ciclismo, ponto. Só que o calção de ciclismo tem vantagens e tem desvantagens. Aquela almofada que se encontra entre pernas no calção de ciclismo chama-se carneira. E uma boa carneira faz com que um calção normal custe assim mais coisa, menos coisa. Pá, assim mais coisa, menos coisa, custe 45, 50 euros. Ouviram bem, 45 a 50 paus. É verdade. Eu já pratiquei ciclismo e andei de bicicleta. 2 coisas diferentes. Praticar ciclismo é passeios, competições, e andar de bicicleta é ir passear. Muitos quilómetros de estrada em bicicleta. E não estamos a falar de 1 dígito ou de 2 dígitos, estamos a falar de 3 dígitos. Sendo que as maiores voltas foram Troia-Sagres, que se atira ali para os 200 km de bicicleta. Se bem que esse não foi o meu maior número foram quase 300. Tipo 7 horas sentado em cima da bicicleta, só a parar para abastecer e comer qualquer coisa. E fechar aqui a ventana, está
É uma ventania do caraças. E então, por isso é que eu vos digo, um bom calção custa efetivamente muito dinheiro. E a Ana prometeu-me que o serviço tinha garantia. E eu, ok, o serviço tem garantia, tudo bem. Pá, vocês vão ver aqui uma cena inédita. Este gajo está a acartar uma cama em cima do carro. Vocês cortam lá isto. Olhem lá para isto. O gajo vê cada coisa. Enfim, insólitos. E a Ana prometeu-me que o trabalho tinha garantia. Não esperaria outra coisa. Seriedade acima de tudo. O trabalho foi feito a um preço simpático. Eu não vou divulgar o preço, embora ela não me tivesse dito nem que sim nem que não. Para divulgar, porque a gente não falou sequer sobre isso. Mas, por uma questão de princípio, porque eu sou conhecido dela, pode não querer dizer que ela faça para mim um preço e para vocês outro. Está fora de questão. Mas, em virtude disso, daí eu não divulgo o preço. Mas nada como contactá-la para quem estiver aí enrascado com o desconforto do queijo. Agora vou fazer as considerações porque é que eu não optei pela JN Seeds. As duas razões. Primeira, tinha que mandar o banco pelo correio. E a minha moto dorme ao sol e à chuva. Eu não tenho garagem. Logo, ia ficar muito condicionado porque não tinham de guardar a moto em segurança. Sem garagem, pá, essas coisas são coisas em que eu não me meto. Segunda razão. A segunda razão é efetivamente o preço. Quase 200 euros, ou 200 e tal euros, o que é, já não me recordo lá muito bem. Mas era um preço assim bastante avultado. E a Ana fez-me um preço bastante simpático. Só lhe fiz a pergunta quanto é que é e nem sequer regateei. Razão pela qual eu não recorri a Autoestofes da Buraca, onde já lá tinha feito um trabalho para a gandula. Pá, na gandula eu vi o trabalho a ser feito e meteram uma almofada de gel, fizeram um revestimento com tecido, com umas espumas, melhoraram o conforto ao banco do pendura. Pá, é assim, no meu caso, o meu banco ficou parcialmente resolvido. E quando eu fiz os picos da Europa, tirei a prova dos 9. Tirei mesmo a prova dos 9. Podendo dizer que não foi bom, não foi uma experiência de todo agradável. A maior tirada que eu fiz foram 687 km seguidos. Ouviram bem? Seguidos. E no que é que isso se traduziu? Eu tinha o melhor banco do mundo. E querem saber porquê? Porque ele era tão bom, tão bom, tão bom que eu nem sequer me conseguia sentar nele. Sentar? Não. Teria outras opções, teria RS Covers, Top Seller, há N empresas, mas eu preferi dar a primazia a quem está perto de mim e quem podia garantir um serviço, entre aspas, na hora. Claro, as coisas foram todas combinadas para que pudesse acontecer assim, porque de outra forma, não ia ser. Não ia ser por uma razão simples. E então o que é que acontece? A Ana garantiu-me esse serviço, entre aspas, na hora. Ora, é claro que aqui, para acontecer este serviço feito a um dia normal, um dia que não é normal, de expediente, as coisas tiveram que ser minimamente combinadas. E conseguimos. Porque vocês não sabem, ou se calhar sabem, eu agora trabalho mais ao fim de semana do que durante a semana.
tenho é tempo disponível, não é tempo livre, é tempo disponível para fazer este tipo de coisas durante a semana. A Ana tinha mais disponibilidade, hoje calhou bem, porque é um dia santo, é feriado, boa. E então conseguimos agilizar as nossas agendas e encontrar aqui um ponto de encontro para que pudéssemos fazer tudo hoje. E assim foi. Trabalhinho todo feitinho. Eu vim a testar o banco desde a zona de Mafra até casa e agora estou para ir almoçar. E posso-vos dizer, o desconforto desapareceu. Agora, falta lá o tal verdito final, né? Que é o teste de longa duração para eu poder dizer assim, está um trabalho top, embora eu recomende a Ana. E pelo que eu sei, porque já não é um caso, não é um primeiro caso, já não é um primeiro caso de ser a Ana a fazer este tipo de trabalhos, aliás, inclusive acho que a moto dela também foi, já entre aspas, quitada por ela. E nós ali num bocadinho de conversa circunstancial, ela disse-me, pá, tu não tens ideia, Solo Rider, tu não tens ideia de quantos bancos com fora de KTMs e Amas e companhia limitada eu já tive que modificar. E até de outras empresas que eu recomendava, que eu já, ou seja, eu tive que ser eu a corrigir esses trabalhos. Eu disse, o quê, Ana? Isso é possível? Então a empresa tão credenciada, tão coisa... Pois. Eles também fazem a asneira como os outros. Eu disse, não acredito. É verdade. Portanto, vou deixar como nota final a recomendação, se forem aqui da zona de Lisboa ou Ana, também ela atende-vos de outros pontos do país, tem de ser uma questão de combinarem os envios dos bancos, né? Porque eu não digo 200%, porque a rapariga conheço já há bastante tempo, mas o trabalho dela para mim é uma novidade. Mas já tinha ouvido falar do trabalho dela. Portanto, she's on the road, a mulher percebe do assunto, trabalha na área, não é uma curiosa. É bom e recomenda-se. O preço foi simpático para o Solo Rider. Estava dentro daqueles valores que eu pretenderia gastar. Um bocadinho mais talvez, pá, se fizesse um bocadinho mais também não vinha mal ao mundo. A rapariga tem o trabalho dela, pá, e paga-se pelo trabalho dela, ponto final. Portanto, meus amigos, recomendação final, ou seja, nota final, deixo-vos um grande abraço, votos de muitas e boas curvas. Se gostaram do vídeo, deixem o like, subscrevam o canal e ativem as notificações para ficar a par dos conteúdos do Solo Rider. A She's on the Road vai estar aí no link. Subscrevam também o canal da She's on the Road. É uma miúda que faz umas viagens, tem umas cenas engraçadas, quer no TikTok, no Instagram e até no YouTube. Tem uma galeria de imagens de fazer inveja a qualquer comum mortal, o que a mim me faz uma certa confusão. Ó Zé, é ver-se logo que é feriado. Oh, minha nossa. Portanto, até o próximo vídeo e boas curvas sempre em segurança. Tá, camaradas?